Fala galera, vamos a Costa Trader, dando continuidade aí a mais um vídeo de tirar dúvidas. E hoje a dúvida do inscrito no canal foi a seguinte: ele perguntou: bom dia Gomes, gostaria de saber se você usa como referência as principais ações YouTube, Petro, Vale, Bradesco ou você somente olha o gráfico? Bom, respondendo, normalmente eu olho as blue chips, né? Não olho o gráfico das blue chips, olho a cotação, né? Existem diversas formas para se fazer isso, perfeito? Então vamos lá. A primeira forma é essa aqui, né? Que é o que eu costumo usar. Existe uma opção dentro do Profit, uma visão de mercado, no qual você consegue observar diversos gráficos, né? De forma que carregue menos o Profit, né? E acaba que não fica tão lento como se você abrisse diversos gráficos, né? E aí o que eu olho aí, né? Então, ao invés de olhar os papéis específicos, né, eu olho os setores, né? Então, talvez muita gente não saiba, mas existem diversos setores, né, agrupados pela bolsa, e a grande maioria deles está contido nesse quadro aqui. Então, o que eu tenho aqui? Índice financeiro. Então, estão aí empresas financeiras, né, de bancos, inclusive a própria IRB, ela está contida também nesse índice. IMAT, que é materiais básicos, está contido aí os Minas, Gerdau, a Vale, CSN, perfeito? Petrobras não se encontra nesses índices da bolsa, então eu deixo ela por si só, porque ela é bem representativa no índice, né? Índice de consumo, né? Então estamos falando aí de varejo, das varejistas, né? Magalu, estamos falando aí de Via Varejo, enfim, lojas americanas. Índice imobiliário, que seria aí o índice referente às construtoras aí, Cirela, HFIS, enfim. Índice de energia, né? Energia elétrica, então estão aí as geradoras, distribuidoras de energia, né? Eu deixo aqui o Ibov à vista, porque sempre, eu já vou até deixar uma dica aí, todo o número redondo do Ibov à vista, o Ibov à vista o número é diferente do índice futuro, né? Lembrando que o Ibov à vista é o ativo, o índice futuro é o derivativo, né? Então, todo número redondo, né? Então 117 mil, 118 mil, 119 mil, todo número redondo é uma resistência ou suporte psicológico, perfeito? Então, eu deixo aqui porque eu sempre estou olhando antes de entrar numa operação para ver qual que é o preço exato aí do à vista. Tá? Que eu vejo mais? Os DIs, né? Os DIs, o 1 mais curto, o 23, que talvez seja o mais líquido, e o 27, um pouco mais longo. Eu olho os DIs justamente para me balizar, né? Porque, na verdade, o mercado financeiro é composto basicamente aí, a bolsa, né, eu digo, é composto basicamente aí de três classes, né, que seriam o dólar, o mercado de ações, né, o mercado cambial, o mercado de ações e o mercado de juros. Dentro desses três, o mercado de juros é o mais importante, perfeito? Ele é o que baliza, né, ele que vai balizar muitas vezes o câmbio, né, e muitas vezes a bolsa. E ele dá sinais muito antes, né, de estresse do que a própria bolsa, perfeito? Então, para operar, você tem que estar ligado ao que está acontecendo nos DIs. Tá? DIs é taxa de juros futura. Né? O pessoal negocia isso aí na bolsa também. E é um mercado assim, não é voltado para a pessoa física, né, porque não tem mini contratos, mas é um mercado bem líquido e onde o valor do notional, né, dos contratos são bem altos, perfeito? E aí eu vejo o dólar também. Então, ao invés de responder a pergunta se eu olho ativos específicos, em gráfico, não. Em gráfico eu só olho os setores, perfeito? Então esses são os setores. Só uma coisa importante mencionar, né? Qual o setor mais importante da bolsa? Financeiro. Tá? O financeiro é o setor mais importante da bolsa, mais do que a Vale, mais do que Petro? Sim, tá? Se a gente juntar todas as empresas financeiras, o setor ele é bem mais representativo do que Vale e Petro isolado, perfeito? Aí, óbvio, depois vai Vale e depois vai Petro, né? Então, se a gente somar índice financeiro, Petro 4, Petro 3 e Vale 3, que está contido no IMAT, né? Deve dar em torno aí de 40%, 45% aí de peso no índice. Então, caso vocês queiram observar pelo menos 3 ações, por exemplo, para operar o índice, e não cabe no gráfico, por exemplo, né, na tela, aí vocês poderiam usar aí o gráfico do, por exemplo, um banco mais líquido, Bradesco ou Itaú,
né, o YouTube 4, o BBDC 3 ou 4 e usar a Vale 3, perfeito, e a Petro 4. Tá? Então aí você vai ter mais ou menos uns 40% do índice, aí você vai ter uma boa noção do que está acontecendo, perfeito? E aí, adicionado a isso, né, tem um detalhe importante. Né? Às vezes, né, tem alguma ação que não tenha muita representatividade no índice, né, que não tenha uma grande participação, porém está contida na listagem do índice Bovespa vista. E aí, ela está caindo muito, subindo muito, cerca de 8, 10, 15%, e acaba puxando o índice. Né? Então, dito isso, existe uma ferramenta dentro do Profit Pro, né, no qual você consegue observar, por exemplo assim, nesse dia aqui a gente observa a Vale 3, né, ela representa de participação, ela tem em torno aí de 10% do índice, né, do vista, né. Nesse dia ela estava correspondendo, o índice estava caindo aí 0,80, né, e desse 0,80 só ela representava aí 187 pontos. Né. Depois Petro 4 representava 172, e a gente olha lá embaixo, por exemplo, uma Prio 3, né? Uma Prio 3 caiu 5,65. Se vocês observarem, a participação do índice é 0,32, porém nesse dia ela está no ranking aí de top 10, 12 por aí, né? Ela está representando 17 pontos, só ela. Então, óbvio, se eu pegar, por exemplo, se eu for mais extremo e essa Prio tivesse caído 15%, é bem provável que ela estava no top 5 aqui e estaria puxando o índice. Né? Então, para que eu deixo esse quadro aqui na minha tela? Justamente para observar, né, quem que mais está pesando no índice, ou quem que mais está puxando o índice para cima no dia, por exemplo, né, para eu ter uma noção do que está acontecendo. Porque às vezes a gente está olhando só as blue chips e tem um papel que teve alguma notícia que está puxando e você nem sabe, né? E está influenciando no índice e aí você fica meio à deriva. Então, isso aí eu tenho a exata noção do que está acontecendo, qual que é o peso de participação de cada ação e no dia atual, quanto ela representa em pontos, perfeito? Então, vamos imaginar que esse dia, esse 0,80%, correspondesse a 1.000 pontos do índice. Desses 1.000 pontos do índice que está caindo, relativo ao fechamento do dia anterior, né, 187 seria Vale, né, 172 seria Petro. Nesse dia estava bem padrão, né, se vocês observarem aqui, Vale, Petro, né, B3 e tal, são as blue chips, mas frequentemente há algumas ações aí que vocês veem que não tem muita participação, porém acabam puxando ou derrubando o índice, perfeito? Bom, e aí por fim, obviamente, né, eu tenho um quadro de cotações onde eu olho as blue chips, né? Então eu estou olhando o preço dela, eu sei, por exemplo, quem está subindo, quem está caindo. Então, às vezes eu estou olhando o índice financeiro, por exemplo, naquele primeiro slide, e aí eu quero ver dentro do índice financeiro, são todas que estão caindo, eu tenho uma que está puxando mais, enfim, eu consigo observar aqui, né? Então eu tenho aí Banco do Brasil, Bradesco, Pactual, Itaú, eu consigo observar, perfeito? Aqui eu olho exatamente o que está acontecendo nas blue chips. Tá? Então, assim, eu não olho o gráfico em si do ativo, mas eu sei o preço. Então, uma dica que eu dou, por exemplo, você vê todas as blue chips caindo, essa tela, por exemplo, aqui de blue chip, tudo vermelho, cara, dificilmente eu vou comprar. Ou vice-versa, né? Se estiver subindo, dificilmente eu vou vender. Tá? Então, isso é muito importante. Agora, eu, por exemplo, operar um índice vendo que a Vale vai cair e tal, e aí não compro o índice que eu acho que a Vale cair, cara, eu acho que isso aí só vai poluir o raciocínio e vai te atrapalhar. Perfeito? Porque às vezes, tudo bem, a Vale pode até ser que caia, mas aí a Petro, o banco pode ser que compense, e acontece frequentemente isso. Perfeito? Então, eu acho que dessa forma, observando pelo menos as cotações, ver se está muito positivo, um pouco positivo, muito negativo, um pouco negativo, por exemplo, já ajuda e muito. Né? E aí o bacana é o seguinte, né? Você vai observando todo dia isso, você vai pegando as ações que estão subindo mais, os setores que estão perfumando melhor. Então, quem opera índice e observa os setores, sabe muito bem que o setor de IMAT, que é o materiais básicos, de Vale, CSN, Gerdau, estão puxando a bolsa faz muito tempo. Muito tempo. O índice está muito forte devido aí ao que o pessoal está falando aí do provável ciclo de commodities aí que vai rolar. Né? Então, tem muita gente já posicionada no papel, dificilmente está caindo esses setores. E aí a gente vai tendo um pouco mais de sensibilidade. Essa sensibilidade eu uso também no day trade, mas também uso no swing, né? Pô, eu estou vendo no dia a dia o que está forte, o que está fraco, fica um pouco mais fácil, ou menos difícil, né? Para a gente escolher ações aí para investimento. Beleza, galera? Agradeço a audiência. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.